Olá, que bom ter a sua companhia. Que Deus abençoe ricamente o seu dia e a sua semana. Amém. A todos nós. Hoje, o nosso mergulho é num texto com quase 2000 anos, mas que promete transformar o nosso dia a dia de uma forma bem radical. O capítulo 3 da carta aos Colossenses. Texto denso, mas muito prático. Exato. E para nos guiar, a gente está aqui com anotações e comentários de duas bíblias de estudo excelentes, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. Ótimas fontes. A nossa missão aqui é seguir essa jornada que a carta propõe, sabe? Uma transformação que começa na mente, desce para o coração, redesenha a comunidade e, como a gente vai ver, invade até os cantos mais complexos da vida doméstica. É um caminho completo. Então vamos começar a desvendar isso. A passagem já abre com o chamado que parece assim meio abstrato. Se vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas do alto. Certo. O texto diz: portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas que são da terra. Isso soa muito poético, mas me parece um desafio enorme. Como é que alguém vive a vida aqui na Terra, sabe, pagando contas, cuidando da família, trabalhando, com a mente nas coisas do alto? Não é uma receita para se alienar da realidade? Essa é a grande questão, né? E é a tensão que o autor Paulo explora aqui. A resposta dele é surpreendente. Ele não está propondo uma fuga do mundo. Certo. É mais uma reorientação fundamental do nosso, digamos, GPS interno. O foco deixa de ser um monte de regras terrenas e rituais que eram um problema lá em Colossos e passa a ser uma nova realidade. Uma nova realidade. Isso. Nossa verdadeira identidade, o nosso eu mais profundo, não está mais definido pelas circunstâncias daqui, mas está ancorado no céu, com Cristo. É como ter um passaporte de outro país. Você vive aqui, mas suas lealdades, seus valores, sua cidadania pertencem a outro lugar. Entendi. E essa ideia fica ainda mais forte no versículo 3, que é um dos meus favoritos. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta com Cristo em Deus. Sim, esse versículo é chave. Essa palavra oculta ou escondida sempre me intrigou. Passa uma sensação de segredo, sabe? De algo que não está à vista. Pois é, mas o sentido aqui é menos de segredo e mais de segurança. Pensa num cofre de máxima segurança. O que está oculto ali está protegido, guardado, fora de perigo. Ah, boa analogia. O que o texto está dizendo é que a nossa nova vida, a nossa identidade espiritual, está guardada no lugar mais seguro do universo, em união com Cristo, que por sua vez está em Deus. Mesmo que essa vida ainda não tenha se manifestado em toda a sua glória, o que o versículo 4 diz que vai acontecer quando Cristo voltar, ela já é uma realidade presente, inviolável. Essa promessa sobre o futuro redefine completamente o nosso presente, né? Totalmente. A gente não vive mais em função do que se perde aqui, porque o nosso tesouro, a nossa vida de verdade está investida em outro lugar. Exatamente isso. Ok, então o ponto de partida é esse. Uma mudança de mentalidade, de cidadania. E aqui que a coisa fica realmente interessante, porque Paulo não fica na teoria. De jeito nenhum, ele é muito prático. Ele traduz essa ideia grandiosa numa metáfora muito concreta, trocar de roupa. Ele basicamente diz: tirem a roupa velha e suja e vistam uma nova. E ele começa com a lista do que a gente precisa tirar. E a lista bem gráfica, né? Ele usa um verbo fortíssimo. Façam morrer. Não é só evitar ou controlar. É para tratar essas coisas como mortas. Sim, e a lista inclui imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a avareza. E a definição que ele dá para a avareza é um soco no estômago, que é idolatria. Isso. Peraí, esse é um ponto importante. Geralmente a gente pensa em idolatria como, sei lá, adorar uma estátua. Ligar a avareza com idolatria é uma conexão bem forte. Por quê? Porque um ídolo é qualquer coisa que a gente coloca no lugar de Deus como nossa fonte de segurança, de valor ou de satisfação. A avareza, que é esse desejo insaciável por mais, faz exatamente isso. Entendi.
Ela nos diz que a segurança e a felicidade vêm de ter mais dinheiro, mais coisas, mais status. Paulo está dizendo que esse desejo destrona Deus do centro do nosso coração e coloca um objeto ou um conceito no lugar. Nossa, faz todo sentido. Então a transformação cristã não começa com um ajuste de comportamento, mas com uma, desintoxicação de ídolos internos. É preciso primeiro matar o que está ocupando o trono para que o verdadeiro rei possa governar. Quebrou tudo agora. Depois de se despir, ou fazer morrer a roupa velha, vem a parte boa. Vestir a nova. E a lista de virtudes é o oposto da primeira, né? Completamente. Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. É basicamente um manual de como ser um ser humano melhor, não é? É mais do que isso, e essa é a virada de chave. Não é um manual de autoajuda. Certo. O texto diz que devemos nos revestir do novo homem, que está sendo renovado para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ah, então a fonte é externa. Exato. A transformação não é sobre ser uma versão melhorada de nós mesmos. É sobre ser refeito à imagem de outra pessoa, Cristo. E essa nova identidade criada por Deus tem consequências sociais que eram, assim, absolutamente explosivas para a época. Agora você está falando do versículo 11, que é impressionante. Ele diz que nessa nova realidade não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Isso. Isso parece dinamitar todas as divisões sociais daquele tempo. Precisamente, vamos quebrar isso. Grego e judeu era a maior divisão cultural e religiosa que existia, certo? O mundo conhecido. Bárbaro. E cita representava o espectro da civilização. O bárbaro era qualquer não grego, e o cita era considerado o mais selvagem dos selvagens. Era o cúmulo da barbárie. Entendi. E escravo e livre era a divisão social e econômica mais fundamental do Império Romano. Definiu o status e o valor de uma pessoa. E Paulo diz que nada disso importa mais. Exato. Ele está dizendo que dentro da comunidade cristã, todas essas etiquetas, todas essas barreiras que o mundo usa para separar e hierarquizar as pessoas são irrelevantes, são canceladas. A única identidade que importa é em Cristo. Uau! Isso é radical. Quer dizer, é fácil ler isso hoje, mas imaginar um senhor de escravos romanos sentado no mesmo banco, na mesma comunidade que o seu próprio escravo, ambos sendo vistos como iguais diante de Deus. Um choque cultural imenso. Devia ser inacreditável para eles. Um choque monumental. E Paulo sabia que colocar pessoas tão diferentes juntas no mesmo espaço ia gerar atrito. Por isso, logo em seguida, ele dá as ferramentas práticas para essa comunidade funcionar. Ah, sim. Ele diz: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. E, acima de tudo, ele coloca o amor, que ele chama de o vínculo da perfeição. O elo perfeito. Isso. O amor não é só um sentimento bonitinho, é a argamassa que une todos esses tijolos tão diferentes e impede que a construção desmorone. O perdão é a base e o amor é o que mantém tudo de pé. Então, se o amor é o que une tudo, como isso se manifesta na prática, no dia a dia dessa comunidade? O que eles faziam juntos que tornava essa unidade visível? Ótima pergunta. E a resposta nos leva direto para a vida comunitária. Paulo se torna ainda mais prático. Ele diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Eu adoro essa imagem do juiz, ou árbitro. É ótima, né? O árbitro é quem controla o jogo, apita as faltas, decide o que vale e o que não vale. A ideia é que, nos conflitos, a paz que vem de Cristo deve ter a palavra final. E como se alcança essa paz? Como? Ele continua, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. A paz não é um sentimento vago, é o resultado de uma comunidade que está mergulhada, saturada no ensino de Cristo. E essa imersão na palavra não era só um estudo silencioso individual, né? O texto fala de uma expressão muito vibrante e musical. Exato. Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com gratidão no coração. A comunidade deles tinha uma trilha sonora. Exatamente. E o que é fascinante aqui é que o canto não era só um momento de emoção ou de adoração vertical para Deus. Era também uma ferramenta pedagógica horizontal. Como assim? O texto diz que eles deveriam usar a música para instruir
e aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria. A teologia deles era cantada. As verdades mais profundas sobre Deus eram internalizadas através de melodias. Que incrível! É uma forma muito poderosa de ensinar, porque a música gruda na mente e no coração de um jeito que um sermão muitas vezes não consegue. A adoração e o discipulado eram uma coisa só. Isso tudo então culmina no versículo 17, que parece ser o princípio que amarra tudo. E tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O filtro definitivo. Parece um filtro para a vida inteira. É o filtro definitivo. Se a gente seguir o fluxo do capítulo, a gente vê a jornada completa. Começou com a mente, pensem nas coisas do alto, desceu para o caráter individual, vistam-se de, manifestou-se na vida da comunidade, que a paz de Cristo seja o juiz. E agora se aplica tudo. A cada segundo de cada dia. A pergunta que ele nos ensina a fazer é: eu posso fazer ou dizer isso em nome de Jesus? Isso representa quem ele é? Eu posso agradecer a Deus por isso? Esse princípio pega aquela realidade celestial do começo e injeta em cada detalhe da nossa existência terrena. Ok, a jornada até aqui foi da mente ao coração, do coração para a comunidade e para cada ação do dia a dia. Mas a carta não para por aí. Não mesmo. Ela entra na área mais íntima e, para nós hoje, talvez a mais controversa, a estrutura familiar e social da época. As instruções para esposas, maridos, filhos, pais, escravos e senhores. Um terreno delicado. Vamos colocar as cartas na mesa, lendo como está no texto, para todo mundo entender do que estamos falando. Esposas, sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam em tudo a seus pais. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, servindo de coração como quem serve ao Senhor. E eu complemento no capítulo 4. Exato, que é a mesma linha de pensamento. Senhores, tratem seus escravos com justiça e equidade. Certo. Ler isso hoje levanta muitas questões e com razão. É impossível ler a palavra escravo ou submissão sem um alerta soar na nossa mente. Exatamente. Por isso o contexto aqui não é apenas importante, é tudo. Paulo está usando um formato literário comum no mundo greco-romano, os chamados códigos domésticos. Eram listas de regras sobre como cada pessoa da casa deveria se comportar. Ah, então já era algo conhecido para eles. Sim, o público original teria reconhecido o formato na hora. A genialidade de Paulo não foi inventar o formato, mas hackeá-lo por dentro com uma ética radicalmente cristã. Entendo a questão do formato, mas, na prática, isso não soa um pouco passivo? Ao dizer aos escravos para obedecerem, Paulo não está, de certa forma, validando a instituição da escravidão, que é algo que a gente considera abominável? Essa é a crítica mais comum e é uma pergunta justa. Mas se a gente olhar de perto, o que ele faz é o oposto de validar. Ele está plantando uma bomba relógio teológica bem no centro do sistema. Uma bomba relógio? Gostei disso. Como? Veja a instrução para os maridos. Amem as suas mulheres e não as tratem com amargura. Numa cultura onde a esposa era muitas vezes vista como propriedade e o marido tinha poder absoluto, essa ordem para amar sacrificialmente e cuidar do bem-estar emocional dela era revolucionária. Nossa, verdade. Colocava uma responsabilidade mútua, onde antes só havia poder unilateral. E para os filhos? A mesma lógica, a advertência para os pais não irritarem ou provocarem os filhos para que não desanimem é de uma sensibilidade psicológica impressionante para a época. Ele mesmo. A pedagogia romana era baseada na disciplina severa, a preocupação com o ânimo ou estado emocional da criança era algo totalmente novo. Mostra que a criança tem valor e dignidade em si mesma. Certo, mas vamos voltar para a questão mais espinhosa. Os escravos e os senhores. Como essa bomba relógio funciona ali? É aqui que a subversão atinge seu ápice. Primeiro para os escravos. A motivação para o trabalho é completamente transformada. Eles devem trabalhar como quem serve ao Senhor e não aos homens. Isso dá uma outra dignidade, né? Isso, uma dignidade transcendental ao trabalho deles. Não importa quão degradante seja a tarefa ou cruel o Senhor. Eles não estão, em última análise, servindo a um homem, mas a Deus.
E aí vem a frase explosiva. Eles receberão do Senhor a recompensa da herança. Ah, Isso virava o mundo deles de cabeça para baixo. Legalmente, um escravo não era ninguém. Não podia possuir nada, não podia herdar nada. Paulo está dizendo que, aos olhos de Deus, eles não são apenas pessoas. São filhos e herdeiros do Rei do Universo. Uau! Isso realmente muda toda a perspectiva. Eleva o status deles ao nível que nenhum decreto imperial poderia conceder. E para os senhores, os donos de escravos. Aí vem o golpe final no sistema. A ordem é tratar os escravos com justiça e equidade. Por quê? Pois vocês sabem que também tem um Senhor no céu. Aí está o ponto. E aqui está o ponto que muda tudo. Ele não está só dando conselhos de boa convivência. Ele está minando a própria fundação da escravidão. Ao dizer que o senhor terreno também tem um senhor no céu, o mesmo senhor do seu escravo, ele apaga a distinção de poder que sustentava o sistema. Coloca os dois no mesmo nível. Exatamente. Coloca o senhor e o escravo no mesmo nível, de joelhos diante do mesmo juiz. Embora ele não peça uma revolução armada, ele destrói a base teológica e moral da escravidão. Em princípio, um cristão não poderia mais ver seu escravo como uma ferramenta, mas como um irmão. É uma ideia que, se levada a sério, torna a escravidão insustentável. Então, que jornada! Se a gente olhar para trás, a fé descrita em Colossenses 3 não tem nada de abstrata, né? Nada. Ela começa com uma reorientação da mente para uma realidade celestial. Mas em vez de nos fazer flutuar para longe da Terra, essa nova perspectiva desce e transforma cada centímetro da nossa vida. Exato. Ela se traduz em mudanças profundas de caráter. Tirar a roupa velha do egoísmo e vestir a nova roupa da compaixão. Depois, ela molda a comunidade, criando um espaço de paz, perdão e gratidão onde as barreiras do mundo não se aplicam. E, por fim, ela entra nas estruturas de poder mais básicas da sociedade, a família e o trabalho, e as vira de cabeça para baixo. com os princípios do amor, da justiça e da responsabilidade mútua. É incrível. E tem um versículo final nesse bloco de pensamento que amarra tudo com o princípio universal de justiça. O versículo 25 diz: "Pois quem pratica a injustiça receberá de volta a injustiça praticada, e nisto não há parcialidade." Não há acepção de pessoas. Exatamente, essa é a grande conclusão. Seja senhor ou escravo, marido ou esposa, grego ou bárbaro, a responsabilidade diante de Deus é a mesma, e o padrão de justiça dele é aplicado a todos igualmente. Certo. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. Se a base de toda essa ética prática é que diante de Deus não há acepção de pessoas, como essa verdade nos desafia hoje? Boa pergunta. Como ela nos chama a reexaminar as hierarquias e as relações de poder no nosso próprio contexto, seja na nossa família, no nosso ambiente de trabalho ou na nossa sociedade em geral. Um pensamento poderoso para encerrarmos nossa análise. É uma pergunta que continua tão relevante hoje quanto era há 2000 anos. Com certeza. Deus abençoe todos os ouvintes.